Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Evandro e esse é o Matematicando com o Evandrão. Nosso assunto da aula de hoje, então, lei dos cossenos. Então, observe, nós temos um triângulo aqui, né? Com vértices A, B e C, lados A, B e C, ângulos A, B e C também, certo? Quanto à fórmula, que nós temos que observar. Digamos que você tivesse esse triângulo aqui, ó, e você só tivesse informação em relação a este ângulo A. E os outros dois você não conhecesse. Então, quem vai ficar isolado na tua fórmula é exatamente o lado que estiver oposto ao ângulo informado ou ao ângulo que nós procuramos. Ok? Então, supondo que você conhece o ângulo A e o B e o C não, quem vai ficar isolado na fórmula é o lado A, certo? Aí os outros dois lados, do lado direito da fórmula, observem que isto é o Teorema de Pitágoras, ok? Então, pode-se pensar no Teorema de Pitágoras aqui para começar. Vou até fazer uma observação. Teorema de Pitágoras, ok? Muito bem. Agora tem a continuação da fórmula. Qual é a continuação? Menos 2BC, que são os dois lados, né, que estão do lado direito da igualdade, e vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que está isolado na fórmula. Ou seja, cosseno do ângulo A. Ah, só tem essa fórmula? Claro que não. Então, olha só. Agora vamos supor que você conhece ou procura o ângulo B. Quem é que vai ficar isolado na sua fórmula? Quem vai ficar isolado é o lado B. Então, nós vamos ter B ao quadrado igual a A ao quadrado mais C ao quadrado menos quem? 2 vezes o A vezes o C, ou seja, menos 2AC, vezes o cosseno de quem, pessoal? Quem é que ficou isolado na fórmula? Não foi o lado B? Se foi o lado B, então é vezes o cosseno do ângulo oposto a este lado, ou seja, cosseno do ângulo B. Ah, mas digamos que então você conheça ou procure o ângulo C. Não tem problema. Quem que vai ficar isolado na fórmula? É o lado C. Aqui então nós vamos ter, ao invés de A e C, já que o C ficou isolado, nós vamos ter o A ao quadrado mais o B ao quadrado. Menos quem? Quem que está desse lado? Não é o A e o B? Então, menos 2 vezes o AB, ou seja, o A vezes o B, e vezes o cosseno de quem? Opa, quem que ficou isolado lá? Foi o lado C? Quem que é oposto ao lado C? É o ângulo C? Então, cosseno do ângulo C. E aqui nós temos as três possíveis fórmulas, então, para lei dos cossenos, ok? Aí eu trouxe um exemplo, então, pessoal, para nós discutirmos. Olhem a situação. A questão diz o seguinte. Qual é o valor da tangente de alfa, ou seja, deste ângulozinho aqui, na figura abaixo? Observem que pela lei do seno, difícil calcular, né? Não tem como, olha só. Pela lei do seno, tudo bem. Este lado dividido pelo seno desse ângulo. Perfeito. Mas daí esse lado aqui dividido pelo seno de quem? Eu não conheço o ângulo, ok? Então essa é uma questão que eu tenho que resolver pela lei do cosseno. De que forma? Bem, se o ângulo que eu procuro é o ângulo alfa e quem está oposto ao ângulo alfa é o lado valendo 9, é o 9 que vai ficar isolado na fórmula. Então eu tenho 9 ao quadrado igual a 7 ao quadrado mais 5 ao quadrado menos 2 vezes o 7 vezes o 5 vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que está isolado na fórmula. Ok? Então, cosseno de alfa. Ah, e agora? Como resolver? Vem comigo. 9 ao quadrado, 81. 7 ao quadrado, 49. 5 ao quadrado, 25. Menos 7 vezes 5, 35 vezes 2, 70.
vezes o cosseno do ângulo que eu procuro. Muito bem. Aí eles vão dizer, ah, mas não é o cosseno que eu estou procurando, é a tangente. Calma. Olha só. 81 é igual a 9 mais 5, 14, vai 1. 4, 6 mais 1, 7. Menos 70 cosseno de alfa. Muito bem, né? Nós vamos trocar de lado o 74. Vamos diminuir. E ali segue sendo menos 70 cosseno de alfa. Continuamos aqui em cima. 81 menos 74, 7, igual a menos 70 cosseno de alfa. Vamos passar o 70 dividindo. 7 dividido por menos 70, igual a cosseno de alfa. Logo chegamos que o cosseno de alfa vale, dividindo por 7 em cima e embaixo, menos 1 sobre 10. Ótimo! Agora eu preciso calcular o cosseno, a tangente. Aí nós vamos ter que recorrer a fórmulas de vídeos anteriores, tá? Lembrando da relação fundamental 1 e 2 da trigonometria. O que dizia lá nos vídeos anteriores quanto à relação fundamental 1 da trigonometria? Dizia que seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. E observem que o cosseno tem. Ah, mas para que eu vou procurar o seno então? Porque tem a relação fundamental 2, que precisa do seno para calcular a tangente. Então eu tenho seno ao quadrado de alfa mais o menos 1 sobre 10, que é o cosseno do alfa, ao quadrado igual a 1. Então nós temos seno ao quadrado de alfa, negativo expoente par positivo, 1 ao quadrado 1, 10 ao quadrado, 100, igual a 1. Então nós temos seno ao quadrado de alfa igual a 1, troca de lado, menos 1 sobre 100, seno ao quadrado de alfa igual, fazendo o mínimo múltiplo comum, 100. Aqui nós vamos ter 100 menos 1, seno ao quadrado de alfa igual a 99 sobre 100. Seno de alfa, nós teríamos aqui mais ou menos a raiz de 99 sobre 100. Só que como trata-se de um triângulo, né, pessoal? Então eu vou ter um valor positivo para o seno, porque ele tem que estar no primeiro quadrante. Poderia estar no segundo também, mas de qualquer forma seria positivo. Logo, seno de alfa é igual a, observem que 99 é a mesma coisa que 9 vezes 11, sobre a raiz de 100 é 10. Então, seno de alfa vai ser igual a raiz de 9 é 3. Raiz de 11 sobre 10. Muito bem. Aqui está então o resultado do seno de alfa. Agora lembrem da relação fundamental 2 da trigonometria, que nos diz que a tangente de alfa pode ser calculada pelo seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Assim sendo, tangente de alfa é igual a seno de alfa, 3 raiz de 11 sobre 10, dividido pelo cosseno de alfa que está ali, menos 1 sobre 10. Observem que podemos simplificar o 10 com o 10 e chegamos que tangente de alfa é igual a 3 raiz de 11 dividido por menos 1. Ou seja, concluímos que a tangente de alfa vai ser igual a, mais com menos, 3 raiz de 11.
Ok, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Então se inscrevam no canal, compartilhem e deixem seu like. Aquele abraço!